por exemplo. O Palmeiras, você sabe, é difícil o time do Palmeiras perder. Mesmo jogando mal, time B, time C, porque tem uma solidez ali, tem uma estrutura de time, né? O Corinthians não tem. Porque o Palmeiras vem com tudo. Não pensem os senhores que o Palmeiras vai facilitar para o Corinthians, não vai. De jeito nenhum. O Abel Ferreira sabe muito bem o quanto custa uma vitória em cima do Corinthians dentro da arena. Gente, o Corinthians, essa temporada, ele vai capengando assim e vai brigar pra não cair no Brasileiro, que esse time que tem. Vocês têm que ser realistas. Fica quieto. Vocês têm que ser realistas. Quem tá fazendo conta pra não cair é o teu time. Galera, na próxima quinta-feira tem derby Corinthians e Palmeiras. E o Verdão tem se dado muito bem aí contra o Corinthians nessas últimas partidas. Tem uma vantagem muito boa aí. Muitas vitórias contra o Corinthians. E os comentaristas aqui, o Casagrande, o Chico Lang aí, preocupado com esse jogo da próxima quinta-feira. O Corinthians não vem vivendo um bom momento. A gente sabe que é clássico, futebol, às vezes prega aí surpresa. Corinthians, principalmente por jogar em casa, a gente sabe a força que tem aí o time do Corinthians jogando em casa com a sua torcida. Mas o Verdão vem vivendo um bom momento e vai com tudo em busca de uma vitória aí nesse derby contra o Corinthians. Tem também aqui o Cicínio provocando aí o Mano, falando que o Corinthians vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Preparei aqui um vídeo bem legal para vocês. Créditos aos canais oficiais aqui na descrição, o canal do SBT Esportes e também ao canal do All Esportes, link aqui na descrição. E você que é torcedor do Palmeiras, está confiante na vitória contra o Corinthians, deixa aquele like no vídeo se você acredita na vitória do Verdão. Aproveita também e já deixa seu palpite aqui abaixo nos comentários para esse derby aí da próxima quinta-feira. Quanto que você acha aí que vai ser o placar? Deixa seu palpite aqui abaixo. Se inscreva também no canal, ativa aí o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo do canal. Eu posto vídeo aqui diariamente com notícias e informações do Palmeiras. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Momento do Corinthians, com Lázaro e tal, o time deu uma queda. Olha só, o Corinthians é uma coisa para ser estudada. Eu nasci no Corinthians, cheguei lá com 7 anos de idade e não consigo te explicar muitas coisas do Corinthians, né? Então vamos lá. Há uma semana atrás, segunda-feira passada, nós estávamos falando exatamente o que a Mara falou, do Corinthians ser o rival do Palmeiras nesse campeonato, que podia bater de frente, que eu escrevi uma coluna do Renato Augusto comparando com a jogada, né? Não comparei o rendimento dele com o do Sócrates, mas a jogada de calcanhar com o Sócrates, e todo mundo elogiou. Uma semana depois, nós estamos discutindo aqui talvez uma crise, um início de crise, que pode virar um turbilhão se perde do Palmeiras na quinta-feira, que o Renato não jogou bem ontem, né? Que na quinta ele não jogou, ontem ele jogou, não jogou bem, o time todo não jogou bem. Ele, além de não jogar bem, ele ficou nervoso numa jogada, partiu para cima do cara, coisa que não é do comportamento dele, não é da personalidade do Renato. Eu não me lembro do Renato partir para cima de alguém daquele jeito que ele partiu ontem contra o jogador português. Então, quando acontece isso com um cara como o Renato, assim, a gente tem que levantar as antenas, porque o empate com a Portuguesa, o jogo foi péssimo, gente. O jogo foi horrível. Foi um dos piores jogos do ano. Péssimo, péssimo. Tá? Mas o empate com a Portuguesa de 0-0, sendo que ele não jogou na quinta-feira, e aquela entrada, que foi uma entrada que ele também saltou, o cara não conseguiu pegar ele direito, porque o Renato é experiente, ele pulou. Não era motivo para aquela explosão. Ele já tomou pancadas piores em outros jogos e não teve aquela explosão, né? Então, assim, eu acho que a derrota de quinta já começou a ficar pesada na quinta-feira. Foi quinta, não foi? Foi quinta. Então, isso perdeu mesmo. Na quinta. Na sexta-feira, na quinta-noite, mesmo, os comentários já começaram a ser diferentes do que era de quinta para trás, né? Já colocaram em xeque um pouco o trabalho do Lázaro na quinta-feira à noite. Já o time sem o Renato não joga na quinta-noite. Aí ontem joga o Renato, o time não joga bem também, né? Eu acho o seguinte, o time do Corinthians, ele não tem, desde o ano passado, ele não tem uma solidez, ele não é sólido assim, sabe? Não é uma equipe que você fala assim, pô, a equipe do Corinthians, de 5 jogos, vai jogar 3 bem, uma mal e vai perder, e uma mais ou menos vai empatar. Se não dá para saber. A gente não sabe o que pode acontecer com o time do Corinthians, que é diferente do time do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras, você sabe, é difícil o time do Palmeiras perder.
mesmo jogando mal, time B, time C, porque tem uma solidez ali, tem uma estrutura de time, né? O Corinthians não tem, desde o ano passado. Aquilo que a Marília falou é perfeito. O Vitor Pereira, eu não gosto do trabalho do Vitor Pereira, hein? Não foi porque ele foi traidor e mentiroso com o Corinthians, não é por causa disso. Eu não gosto do trabalho dele porque ele entregava jogador nas entrevistas, né? E nunca assumia a responsabilidade. Mas ele entregou o time melhor do que ele pegou. Mas foi alternando no meio do caminho, como a Marília fez o gráfico aí, e ninguém falou nada. Mas mesmo ninguém falando nada, mostra que o Corinthians não tinha solidez no ano passado. Alternava para cima e para baixo. Fora de casa tá igualzinho, gente. Fora de casa tá igual. Sai e toma pancada. Sai e joga mal, né? Então, mas só que agora a paciência vai ser... já está pequena. Apesar de ele ser filho do Zé Maria, apesar de ele estar lá há 20 anos, a paciência da torcida, principalmente, ela está bem pequena. E vai, talvez, não sei se diminui ou se acaba totalmente com uma derrota jogando mal, hein? Jogando mal. Porque se o Corinthians bater de frente com o Palmeiras jogando bem, de repente vai empata ou perde de 1-0, mas o Everton é o melhor em campo, aquela coisa de rivalidade, ainda passa batido. Mas se jogar como jogou ontem, como jogou contra o São Bernardo, amigo, e o Palmeiras jogar mais ou menos, cara, não segura a onda. E aí desmorona tudo em quantos jogos? Quantos jogos o Corinthians fez no campeonato? 8. Já foi 8. Nós não passamos o carnaval ainda e já tem time em crise, quase em crise e pressão de treinador, gente. Né? E no caso do Corinthians, vai ferver muito por causa disso. Se jogar mal, eu quero deixar claro assim, pelo menos o perfil da torcida do Corinthians eu acho que eu conheço legal. Não lutar e jogar mal contra o Palmeiras. Não lutar. Se você perde displicente, você está morto. Você está morto. Se você perde, mas se entregando, jogando, indo para cima e batendo de frente, por acaso, uma jogada individual ou qualquer outro tipo, você toma o gol e perde de 1-0, ainda a torcida vai aguentar, vai levar. Mas com o rendimento de ontem, não sei se segura, não. Bem, meus amigos, que o senhor Fernando Lázaro não seja teimoso e coloque no banco de reserva contra o Palmeiras o trio, né, que fez um sucesso danado na seleção sub-20, campeã pan-americana. O Pedro, o artilheiro, né, o menino artilheiro, garoto ainda, 17 anos, o Biro, que já tem mais experiência, e o Giovani, que é, na verdade, o terceiro ou segundo, né, centroavante que ele tem lá à disposição. Pode jogar nessa posição. Então ele tem que escalar esses 3 garotos que fizeram bonito no sub-20. Porque o Palmeiras vem com tudo. Não pensem os senhores que o Palmeiras vai facilitar para o Corinthians. Não vai. De jeito nenhum. O Abel Ferreira sabe muito bem o quanto custa uma vitória em cima do Corinthians dentro da arena, né? Da Neoquímica Arena. E ele vai com tudo para cima. Está com um bom time, está numa ótima fase, liderando o campeonato e não vai dar moleza, não. Então, seu Lázaro, caia na real. Arrume esse time em 3 dias. É uma façanha? Mas não vai fazer vexame, hein? Se fizer vexame, pode pegar as coisas e cair fora. E tenho dito. Mostrar pro Petkovic os últimos 10 jogos, Corinthians e Palmeiras. Os últimos 10 jogos. Dá uma olhada, Pet. O Corinthians ganhou 1, né? 1 jogo só. Empatou 3 e perdeu 6. 6 jogos. Pelo que você tem acompanhado aí, visto o Corinthians e o Palmeiras jogar, dá pro Corinthians ganhar? A vantagem é que joga em Itaquera, mas... Não, Benja, a primeira coisa, essa coisa se consegue ganhar ou não, porque não vou dizer, repetir suas palavras para não te imitar, mas um clássico desse tamanho nunca tem favorito. Mesmo que está numa fase agora bem melhor, Palmeiras, né, invicto no campeonato, 20 pontinhos no campeonato e o Corinthians vendo 2 jogos mal jogados, resultados nada favoráveis, uma derrota e um empate, né? Acho que é sempre possível. Tá jogando em casa, mas principalmente em casa ele não tem resultados bons, né? Então, se você ver a estatística, vai dizer, não, é um jogo onde de novo entra Palmeiras como favorito. Mas hoje em dia, né, o futebol vê que os favoritismos tem que se comprovar dentro das 4 linhas. O Palmeiras, para você, é o melhor time do Brasil hoje? Hoje, no momento,
falar. Acho que é difícil, porque você tem que ver o último jogo, né? Quem jogou bem o último jogo... O Palmeiras. Jogou bem. É porque o São Paulo ganhou do Santos, no Sansão. Mas não foi um jogo maravilhoso, um jogo com difíceis condições de chuva, 2 jogadores expulsos, então ganhou melhor. O Fluminense ganhou do Vasco, você vê um jogo, mas não foi que arrebentou em pouco, porque o Vasco teve chances, não foi eficaz no jogo e o Cano descantou, como se chama, né? Mas acho que o Palmeiras fez aquele jogaço contra o Flamengo, onde mereceu, né, ganhar o jogo, 4-3. É muito cedo, comecinho de ano ainda não está tudo pra dizer. Eu já estou desesperançoso, viu, Sheik? Eu vejo o Corinthians jogar, coloca pro Sheik agora o retrospecto dos últimos 5 anos. Dá uma olhada como é que tá. O que ganhou o Corinthians e o que ganhou o Palmeiras. Nos últimos 5 anos, dá uma olhada. O Corinthians tem 2 paulistas, 2018-19. O Palmeiras, 2 Libertadores, 2 brasileiros, 1 Recopa, 1 Copa do Brasil, 1 Supercopa e 2 paulistas, Sheik. Boa noite, Benjamin. Boa noite a todo mundo. Eu concordo com o Pet quando ele fala das 2 camisas, do peso que tem das 2 camisas. Agora, quem veste essas camisas, talvez essa seja a grande diferença. E não diminuindo aqui os atletas do Corinthians, mas eu vejo um Palmeiras que já vem trabalhando há muitos anos, com o Abel, que está no cargo há muito tempo, conseguiu e vem conseguindo fazer um baita trabalho à frente do Palmeiras. E o Corinthians, nessas mudanças todas de treinadores e tenta fortalecer o elenco e não consegue. Daí entra naquela situação de, o jogador mais velho, será que esse atleta vai render e chega e não rende? Parece que não tem um equilíbrio entre os mais experientes e os mais novos, parece que não acontece. Mas, sobretudo, o que me surpreende muito são as partidas, os jogos. Né? Você vê os últimos 2 jogos do Corinthians, com todo respeito ao São Bernardo, Portuguesa, não, é o Corinthians. Né? É fazer valer o peso da camisa e, com isso, ter atitude. Eu acho que é o que está faltando. Mas vou te falar, mano, o Corinthians pode até ganhar quinta-feira do Palmeiras, pode ganhar, mas não vai mudar nada. O time do Corinthians é um time muito feio. E sem o Renato... Não, sem o Renato Augusto não tem time. Sem Fagner não tem time. O Carlos Miguel não. O Cássio, apesar de ser o maior goleiro da história do Corinthians, mas esse Carlos Miguel é bom goleiro. Mas sem Fagner e sem Renato Augusto, esquece. Mas, ô Benja, eu vou discordar que uma vitória aí contra o Palmeiras... Corinthians Portuguesa? Gostou? Não. Inclusive, o Corinthians tem que jogar melhor, porque o Corinthians descansou nos 2 últimos jogos, né? O Corinthians ele não entrou em campo nem contra o São Bernardo, nem contra a Portuguesa, então ele tem que estar bem para jogar contra o Palmeiras e correr mais do que correram. Mas com relação à vitória, Benja, eu acho que dá uma sobrevida para o Lázaro. Inclusive, os jogadores do Corinthians que publicamente já declararam algumas coisas contra o Vitor Pereira, foi o caso do Maicon, o próprio Roger Guedes, o Rony já falou também. Oi? Fagner também. Alguns jogadores já se manifestaram publicamente. Esse é o jogo, Benja, para provar que estão com o técnico mesmo, que querem segurar o cara no comando. Porque o Lázaro, Benja, é um cara que está sendo avaliado partida após partida dentro do Corinthians. Por mais que digam, não, vamos bancá-lo, vamos mantê-lo. A gente sabe que no futebol, meu irmão, o bom dia, o boa noite é questão de horas ali para mudar, assim como o pensamento de dirigente. Então, com relação a ele, espera aí que Renato Augusto, Fagner, Cássio, Gil, Roger Guedes e Yuri Alberto tenham uma postura diferente do que tiveram nos 2 últimos jogos, se quiserem segurar o treinador. Os caras falam assim, o Corinthians fora de casa não joga nada, mas dentro de casa joga. Também não joga, hein? Como não? Geralmente são 45 minutos, 90 não mas na Arena é diferente. A Arena é o desfibrilador do Corinthians, Benjamin. Tá louco. Deixa eu te falar, jogou contra o São Bernardo. São Bernardo não é jogar fora, gente. São Bernardo é aqui. Mas é diferente. Jogou contra a Portuguesa em Brasília, só tinha a torcida do Corinthians no estádio. Na Arena é diferente. Se você pega trânsito, parece que é outra cidade. Bom, boa noite. Deixa eu entrar nesse assunto aí. Eu acho tão bacana o quanto que vocês, corintianos, vocês conseguem mudar de discurso. Há 3 semanas atrás, nós estávamos falando do Corinthians, estávamos pontuando o jogo do Corinthians contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Vocês falaram que o Corinthians era o melhor time do Brasil, que o Renato Augusto era o craque do Brasil, e agora já está um futebol caindo por terra
A partir de Mas o 2 Renato jogos. Augusto, Então vocês têm que decidir o que vocês falam do O Corinthians. Renato Augusto não é bombom, é Vocês têm que decidir o que vocês falam do Corinthians. O Corinthians é um time que vai chegar. Eu falei desde o início. O Corinthians é um time que vai lutar para melhor do Brasil, eu acho que você sonhou. Não, vocês comentaram aqui, nossa, que o Renato Augusto vira a bola de um lado para o outro. É a obrigação dele, exatamente. Sim, então, queira ou não, o Corinthians depende do Renato Augusto. O Renato Augusto não joga. Gente, o Corinthians, essa temporada, ele vai capengando assim e vai brigar pra não cair no Brasileiro, que esse time que tem. Vocês têm que ser realistas. Cala a boca, fica quieto. Vocês têm que ser Quem realistas. tá fazendo conta pra não cair é o teu time. Peraí, Cicinho. Pra você, o Corinthians vai brigar pra não cair. Se continuar desse jeito aí, com o time do jeito que tá, na dependência do Renato Augusto. E o Renato Augusto não tem condições de suportar os 90 minutos. Por quê? Não porque a preparação física dele, o físico dele não suporta. Não é somente isso. É porque o Corinthians depende tanto dele que ele corre além do que ele pode. Não é que ele tá mal preparado fisicamente, é que ele corre além porque tudo é Renato Augusto, tudo é Renato Augusto. Quem que vai ajudar ele? Tem uma Renato dependência no Corinthians ou não? Eu gosto do futebol do Fagner, eu gosto do Cássio em boa fase. Eu acho que o Corinthians tem individualmente bons atletas. Eu acho que falta ser um time de futebol, um ajudando o outro. E ter mais cobrança. Ter mais cobrança. E assim, quando não tem cobrança dentro de um elenco, as coisas não acontecem. Mas quem que decide no Corinthians? Renato Augusto. Mas tem o Alberto, o Roger Guedes. Não, é tudo abastecido o Yuri Alberto, por ele. pra você, joga o quê? Hockey? É tudo abastecido por ele. Mas óbvio. O Renato Augusto é quem inicia a jogada, óbvio. é quem pensa. Ele tem que pensar, Você tem o Neymar no teu time. ele tem que Você não vai ser defender. dependente do Neymar? Se tiver um Romário no teu time, você não vai ser dependente do Então como que não é Corinthians, não sei o que, Renato? Se tivesse o Pet no teu time, Renato você não seria dependente do Pet? Mas o Renato Augusto agora é o Neymar, você tá viajando Pro também. Corinthians é o melhor jogador da equipe. Não, calma Então aí. o Corinthians Por depende exemplo, dele. o São Paulo não depende de Não, mas ninguém, deixa tinha o o craque do Rabin São falar. Paulo, mas o craque do São Paulo é o Elton Rato. Mas por que você Não, você tá desvia o brincando. foco? Depois nós vamos falar Tá aí, galera, o Casagrande, Chico Lang e os comentaristas aí do Arena SBT, o Beija, e os comentaristas do Arena SBT falando dessa partida aí, projetando esse jogão entre Corinthians e Palmeiras. Verdão que tem se dado muito bem contra o Corinthians aí nas últimas 10 partidas. Palmeiras venceu 6, empatou 3 e tem apenas uma derrota para o Corinthians. E na quinta-feira vai com tudo em busca de mais uma vitória. A gente sabe que o Corinthians é um adversário difícil, principalmente quando joga em casa, com a força da sua torcida. A gente tem que respeitar aí o adversário, mesmo não vivendo um bom momento clássico. A gente sabe que é jogo duro e tudo pode acontecer aí no clássico. Mas eu acredito bastante aí na força do Palmeiras, principalmente por ter um cara aí muito experiente e que tem muita estratégia, que é o Abel Ferreira. Acredito que ele tem aí tudo em mente para chegar lá na Neoquímica Arena, fazer uma boa partida e conquistar mais 3 pontos no Paulistão 2023. E fica aí a expectativa para esse jogo da próxima quinta-feira, é o primeiro derby da temporada de 2023. Aproveita e já deixa seu palpite aqui abaixo nos comentários. Se você está confiante na vitória do Verdão, deixa aquele like no vídeo se você acredita na vitória. Se inscreva também no canal, ativa aí o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, valeu e até o próximo vídeo, galera.